Boas pessoal, bem-vindos à terceira parte do quarto vídeo de coleções completas. Eu decidi fazer uma terceira parte porque eu queria vos mostrar o resto da minha coleção de bandas desenhadas que tenho aqui em casa. E então foi por causa disto que isto ficou com tantos vídeos, todos compilados na quarta parte. Eu queria só retificar aqui uma coisa, quando eu falei desta coleção nos últimos dois vídeos, isto foi uma edição da Devir, com a colaboração da Panini. Mas eu recordo-me perfeitamente que foi através do Correio da Manhã que estes álbuns foram lançados. Certamente isso refletiu-se no preço final dos álbuns, mas os livros foram editados, a edição foi da Devir e com a colaboração da Panini, e não do Correio da Manhã, como eu disse anteriormente. Aqui uma coisa que eu queria vos ter falado da outra vez do Super-Homem é uma história, uma pequena história, muito pequena, que está ela, que está dentro da história principal, que está no álbum inteiro, que é a infância de Clark Kent e Bruce Wayne. É curioso porque, por um lado, Super-Homem tem uma vida. Aqui está. O momento da vinda do Super-Homem de Kal-El para a Terra e o momento da morte dos pais de Bruce Wayne, como ponto fulcral da criação de ambos. Dizendo aqui o Super-Homem que a vida é bela, tem sido uma boa vida, e o Batman dizendo que não deseja esta vida a ninguém. Era esta história que eu queria falar sobre a infância deles. É curioso que o rei da história está metido no meio da história sobre o presidente dos Estados Unidos, que é Lex Luthor. E a história é só uma, e depois aqui no meio está metida esta história à parte. Era isto que eu vos queria mostrar outra vez. Bom, mas então, queria-vos mostrar então toda a minha coleção de banda desenhada que tenho aqui em casa, começando por esta história que dividida em três fascículos, A Vingança. Isto é a conclusão da saga de Apocalipse. O vilão que matou o Super-Homem realmente foi morto. Depois de ter sido ressuscitado, ele confronta definitivamente Apocalipse. E aqui está o nome original da história. E nesta história ficamos a saber exatamente porque a obsessão de Apocalipse pelo Super-Homem, e a ligação da origem de ambos ao planeta Krypton. É uma história curiosa, muito engraçada. Aqui há uns tempos atrás descobri aqui esta banda desenhada do Capitão Planet, não sei se recordam, que isto passava a série na televisão. E depois reparei que os direitos são da Marvel. As histórias não são grande coisa, são muito infantis, não são grande. Não são mesmo grande coisa, mas é curioso. São histórias. E tenho aqui uma banda desenhada do X-Men. Estava para ver o título disto. Espero que não ver o título disto. Isto tem. Essencialmente é uma história do X-Men. Ela não tem um título específico. Cada capítulo, penso que cada capítulo tem. Exatamente, cada capítulo tem um. Cada capítulo da história tem um nome. Simplesmente X-Men contra o Magneto. Isto já depois do Magneto ter sido líder sim, o líder do X-Men, depois de uma ausência do professor X da Terra. E é curioso que nestas histórias há uma parte onde uns mutantes vão ter com Magneto e tornam-se mais tarde os acólitos dele. Aqui estão. Vou mostrar aqui uma parte onde eles aparecem. Um dos fatos deles. E outros é fascículo. Os acólitos de Magneto. Pois. Aqui estão. Um que é Fabian Cortés, aqui está ele. E aqui umas páginas onde eles apareciam. É aqui neste segundo. Exatamente.
Aparecem aqui os acólitos de Magneto. E não sei conseguir encontrar a parte exata. Acontece-me sempre durante os vídeos. É tramado. Bom, aqui está. E é curioso que no segundo nível deste jogo, do X-Men 2, é dedicado completamente a esta história. O segundo nível do X-Men 2 é dedicado inteiramente a esta aventura do X-Men contra o Magneto e os seus acólitos. Todos os principais vilões e subbosses do segundo nível deste jogo estão relacionados com esta história. É curioso isto. Eu achei esta história belíssimamente desenhada por Joe Rosas. Sim, exatamente. A arte final de Scott Williams. É curioso porque chegam a haver quadradinhos que envolvem duas páginas, com 14, 16 balões de texto. É uma história muito bem ilustrada. Muito bem. Do melhor que eu já vi. E tenho aqui, como já vos tinha dito, sou um fã incondicional de Dragon Ball. Eu não cheguei a fazer coleção completa desta série. Ela foi editada pelo Planeta Agostinho, a versão portuguesa. São mangas japonesas, dobradas em português. Leem-se da direita para a esquerda. E são muito curiosas. Aqui está a história original que Akira Toriyama criou. Aqui está o Tartaruga Genial. Muito giro. Tenho apenas os primeiros dois fascículos, dois livrinhos de Dragon Ball. Aqui uma outra história do X-Men, um álbum é uma fusão do Ciclopes com o Apocalipse. Uma história engraçada, muito bem ilustrada. O que eu falava em outros vídeos era do papel de boa qualidade e de má qualidade. Este é um papel de melhor qualidade, mas isto é influente no preço final do álbum. Enquanto estes álbuns foram feitos em papel de segunda qualidade e, independentemente disso, se as histórias são boas, elas podem ser lidas em qualquer tipo de papel. Aqui está uma adaptação do filme. Do filme, sim, mas não é esta. Estas são prequelas do filme. São 3 histórias do Magneto, da Rogue e do Wolverine que se passaram antes do filme. As histórias engraçadas são só pequenos acréscimos à história principal. Aqui tenho dois fascículos, este do primeiro filme e este do segundo filme. As bandas desenhadas baseadas nos filmes. Tem aqui um álbum fascinante. Este foi oferecido por um grande amigo meu, o Luís Lourenço. Se ele ainda vê estes vídeos, ele te liga qualquer coisa porque ele desapareceu completamente. Ele ofereceu-me isto pelos anos. Ele rasgou o preço, mas isto tinha aqui o preço de editor. Este álbum custou 15 euros, um bocado caro. Difícil, tinha álbuns muito caros, mas é uma história fascinante. O mal que os homens fazem. É uma aventura com o Homem-Aranha, a Gata Negra, o Daredevil, o Nightcrawler, e é uma história muito estranha porque fala de homossexualismo, incesto e violação, e não são temas muito habituais numa história de banda desenhada. O que é curioso é que esta história foi feita por Kevin Smith, e começou. Isto foram 6 fascículos. Aqui está a compilação dos 6. Ele foi lançado o primeiro em agosto de 2002 e terminou em março de 2006. Houve aqui um tempo de 4 anos em que a história andou. 3 fascículos, ora, agosto de 2002, setembro, dezembro, e depois há um fascículo então, depois que é lançado em dezembro de 2005. Há um espaço enorme de tempo até à conclusão desta história. Mas é uma história muito curiosa, muito única mesmo. Aqui está uma história estrondosa. O acontecimento das Torres Gêmeas. Eu já vos tinha falado que no álbum do Capitão América isso estava mencionado, mas aqui é estrondoso. Eu comprei isto eu penso que foi no ano a seguir, em 2002.
Aqui está, abril de 2002. Esta é a edição portuguesa da Devir. É fabuloso. É aqui, à parte do que aconteceu, o esplendor que a fusão que a Marvel, ao contrário da DC, faz com a realidade. Já tinha feito isso com o Capitão América no passado, com a Segunda Guerra Mundial, e pronto, enfim, os super-heróis da Marvel movimentam-se no universo real e eles não poderiam continuar a exibir Manhattan com as Torres Gêmeas, então eles mostram aqui, fazem uma história. Eu penso que esta história não é nem tanto para vender revistas, mas sim é um hino aos heróis, mostrando um pouco aqui todos os super-heróis e todos os polícias e os bombeiros e todas as pessoas que ajudaram naquela situação. Enfim, isto não é bem uma história sobre o Homem-Aranha, é de facto uma história sobre as Torres Gêmeas e todos aqueles que fizeram um pouco mais para ajudar. Fascinante, é mesmo muito boa esta história. Aqui está, agora vou-vos mostrar quatro das melhores bandas desenhadas que eu já li. Infelizmente há uma que eu não tenho. A que eu não tenho é Batman, o Cavaleiro das Trevas. Não tem nada a ver com o filme que foi lançado. É uma história que se passa no futuro, em que o Batman já tem cerca de 70 anos e o Joker é a mesma coisa. E essa história é fascinante. Eu não, infelizmente não tenho esse álbum, mas das melhores 5 histórias de banda desenhada que eu já li, à parte dessa, vou-vos mostrar então 4 delas. Esta é obrigatória para qualquer pessoa que goste de banda desenhada. Watchmen, há coisa de uns anos fizeram um filme que fez-lhe alguma justiça, mas tem de ler a história. A melhor definição que eu encontro para esta banda desenhada, para esta história, é uma história única, não tem continuação, nem deverá ter continuação. Fabulosamente escrita e desenhada por Dave Gibbons e Alan Moore, que está sempre presente nestes grandes épicos. Watchmen é uma história de ficção científica sobre pessoas que se fantasiam de super-heróis. Esta foi a melhor definição que eu já vi sobre Watchmen. Isto também foram vários fascículos. Aqui está a compilação de todos estes fascículos. Eu nunca mais me vou esquecer da frase que aparece aqui às tantas. E depois é engraçado que entre cada fascículo existia uma parte. Alguns eram diários, como este está aqui, de certos personagens, e são complementos à própria história que fazem parte da própria história. Nunca mais me esquecer de uma frase que aparece aqui, e aqui está: Who watches the Watchmen? Quem vigia os vigilantes? E eu acho fascinante. Uma vez mais, esta história é brutal, exatamente porque mistura-se com a própria realidade e neste universo a América não perdeu a guerra do Vietnã exatamente por causa de um personagem que existe que é o Dr. Manhattan, que é praticamente um deus. A América ganha a guerra do Vietnã e torna-se um Estado fascista, apoiado pelos seus super-heróis, que basicamente nenhum deles tem superpoderes, não sei o Dr. Manhattan, mas os poderes dele são absolutos e então ele evita a Guerra Fria. Tem personagens fantásticos como Roche Rochar, um indivíduo muito parecido com o Wolverine, mas sem os poderes. Apaixonante. Fala sobre violência, violação, não sei, montes de histórias, suicídio. Fantástico mesmo. Eu fiquei. Principalmente por causa do vilão da história. O vilão da história é um dos super-heróis e é brutal na parte final descobrir qual deles é que é o traidor. A história este é o Dr. Manhattan. A história é mesmo absoluta e não é para ser continuada. Fabulosa. Uma das melhores bandas desenhadas que eu já li. Aqui está a piada mortal de Batman. Há aqui uma definição. O que é que é o Joker nesta história. O Joker aqui vai longe demais. Aqui não está bem a origem do Joker, mas está o que ele era antes de se tornar o Joker. Uma história triste e bastante humana. Ele perdeu tudo aquilo que tinha e depois do acidente, num acesso de loucura, torna-se aquilo que é. Ele aqui executa a Bárbara Gordon, se não me engano. É a filha do comissário Gordon. E ela é alvejada na espinha e depois é violada. Ele tira fotografias, ele quer ver até que ponto é que um homem pode ser levado à loucura.
Eu acho este personagem aqui realmente muito parecido com aquilo que no cinema foi o Jack Nicholson. Acho uma enorme semelhança entre o Joker e o Jack Nicholson. Claro que o Jack Nicholson não tem nem o aspecto físico do Joker, nem a idade do Joker, mas tem a mesma loucura que está aqui. E a loucura homicida. Não estou de maneira nenhuma a denegrir a atuação de Ethan Ledger no último filme do Batman, mas achei este filme, esse primeiro filme do Batman dos anos 90, muito mais parecido com aquilo que é aqui o Joker. Fascinante mesmo. E aqui mais está uma história que eu durante anos esperei para ver e é fascinante, ela finalmente apareceu. A origem de Wolverine, muito se falou sobre a origem dele. Um, e ainda bem que eu li esta história antes de ver aquele filme, o filme Wolverine, que foi lançado aqui há uns tempos. No início do filme fala um pouco da origem do Wolverine e dá logo a entender a história. A história tem um volto de face fascinante, porque a história inicialmente apresenta-nos os personagens e existe uma mansão onde existem três crianças. Agora esqueci-me do nome do rapazito. Existe um rapazito muito doente, que é este que está aqui, qual uma menina vem tomar conta. O casal, a mulher é muito doente, o homem é que é o que gera as coisas na casa com o seu pai. E depois existe um rapazito que é o cão, que tem um pai. Este rapaz, o cão, é filho de um dos caseiros de lá da casa. O miúdo em tudo se assemelha ao Wolverine. E ainda por cima, o pai dele. Aqui aparece aqui está ele. É fotocópia chapada do Wolverine. E tudo nos leva a entender que este rapazito, o cão, é o Wolverine, mas a meio da história há um volto de face nesta história brutal e mostra-nos. Aqui está, realmente ele parece, em tudo se parece com o Wolverine. Há aqui um volto de face e mostra-nos quem é o Wolverine, o que é que aconteceu, realmente a origem dele é fascinante, brutal. Uma das melhores histórias que eu já li, fascinante mesmo. Muito, muito boa. E aqui está, deixei para o fim, claro, o meu personagem favorito, o Daredevil, o Homem Sem Medo. Eu já vi a edição americana destes fascículos, eles eram muito não eram mais bem ilustrados, mas havia um relevo aqui não sei se conseguem ver através com a câmera, um relevo aqui nas capas, fascinante. Aqui está um pouco disso, mas não nem de longe. A origem reformulada por Frank Miller, que eu por acaso durante muitos anos pensei ser o criador da Daredevil, só mais tarde é que descobri que não, ele afinal criou a Elektra. E aqui ele cria um Daredevil fascinante, que é um vigilante, simplesmente. Ele aprende a lutar. É um super-herói aqui despromovido de praticamente poderes. Não é muito mencionado, acontece o acidente exatamente, mas não é mencionado aqui aqueles poderes que ele tem sobre do radar, sentir as coisas, não. Ele é treinado pelo Stick, que é o instrutor de Matt Murdock, não de Elektra, como nos filmes apareceram, e o transforma num ninja. Na verdade, o que o Daredevil é um ninja. A vingança do pai dele. Esta história é fascinante. Aqui está as saídas dele à noite. Ele não utiliza qualquer tipo de máscara, de fato. Toda a história se passa. Ele conhece a Elektra e muito bem desenhada. Fascinante mesmo. Aparece aqui o rei do crime, o Kingpin, Will Fisk. E um fantástico assassino que é enviado para resolver os trabalhos sujos. Aqui está, que ele utiliza um fato de treino e uma máscara simplesmente na cara. Fascinante, uma das melhores histórias, se não a melhor, que eu já li. É brutal, a cena final. Eu gostava de ver isto num filme, em que ele luta contra centenas de patifes, e a cena final em que ele salva a miúda que estava raptada. Ele dispara sobre ele não se mexe, ele dispara novamente, ele defende-se com o bastão, ele diz que não o quer matar e ele dispara pela terceira vez e o tiro acerta-lhe mesmo em cheio.
na cabeça. Ahm, no último quadradinho da história, então ele veste o fato e a história termina. Fascinante. Uma das melhores histórias de banda desenhada que eu já li. Mesmo muito fascinante. Eu já tive uma enorme coleção de bandas desenhadas neste formato, um formato que eu gosto de chamar um formato brasileiro, mas desfiz-me dessa coleção porque acho que existem objetos que devemos colecionar, que temos algum valor sentimental com respeito a esses objetos. Outros não é-nos indiferente, então decidi passar à frente, ofereci toda essa coleção que tinha, pelo menos o que tinha restado dela, a um amigo meu, guardando apenas para mim. Fiquei aqui com duas bandas desenhadas, mas não é significativo aquilo que já tive. Guardando apenas para mim estas bandas desenhadas, formato americano, como eu lhe gosto de chamar, e pronto, aqui tenho.